Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira. Pessoal, aqui abaixo está no Instagram. E vamos resolver mais uma questãozinha de estatística. É uma questão que caiu no concurso da Prefeitura de Porto Alegre no ano de 2021. E o texto diz: assumindo que todas as variáveis permaneçam inalteradas, para diminuir a amplitude do intervalo de confiança de uma amostra, o que deve acontecer com o tamanho dessa amostra? Bom, vamos lá. Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito desta questão é a letra A. Pessoal, eu passei o gabarito, mas não esqueça, tá? Se inscreva e dá um like aí para ajudar a gente a fortalecer o canal e com isso está trazendo mais conteúdos para vocês. O gabarito, então, como eu já havia passado, é a letra A. Pessoal, é importante a gente ter em mente o seguinte, tá? Que existe a população. O que é a população? São elementos com características iguais, semelhantes, parecidas, tá? Tudo dentro de um território estatístico. Não está considerando território geográfico, mas território estatístico. É uma diferença bem sutil, tá? Mas existe. Então, pessoal, nós temos elementos com características iguais, parecidas, semelhantes, tá? E quando a gente quer extrair uma parte desta amostra, tá? A gente vai fazer o seguinte, ou quando a gente quer extrair uma parte dessa população, nós vamos pegar somente alguns elementos, tá? E com base nesses elementos aqui, ele vai representar o quê? Vai representar toda a população. Acho que vamos a um exemplo que fica melhor. Vou colocar aqui só pop. Vamos imaginar uma panela de arroz. Bom, uma panela de arroz. Imagina que isso aqui é uma panela de arroz. Uma dona de casa ou um chefe, ao provar quer saber se o arroz está bom, ele não precisa comer todo o arroz que está na panela para depois chegar à conclusão que o arroz está bom. Não, ele vai dar uma colherada, ou a dona de casa vai dar uma colherada, daí com base nessa colherzinha aí, com essa amostra, ela vai saber se o arroz está legal ou não. Mas pode acontecer o seguinte, pessoal, de que essa amostra não tenha sido uma amostra legal. Por exemplo, digamos que o fundo, tá, esteja queimado e ela for pegar, a dona de casa for pegar o arroz que está aí em cima, ela não vai saber lá embaixo, como ela não aprofundou, então não tem como ela saber se o arroz lá embaixo está queimado ou não, tá? Então, o que acontece? Existe uma possibilidade de ela estar equivocada, existe a possibilidade de existir elementos ruins, tá? Aí que entra a parte de intervalo de confiança. Vou só grifar aqui onde que ele colocou. Onde que ele colocou aqui, ó, intervalo de confiança. Aí que entra o intervalo de confiança. Só lembrando que o intervalo de confiança é o seguinte: nós vamos ter a média populacional, tá? Depois, além da média populacional, nós vamos ter a média amostral, tá? Mais, tá? Média amostral mais E, que multiplica desvio padrão sobre raiz de N. Pode ser T também, tá, pessoal? Então, aqui é a mesma coisa. Menos E, que multiplica o desvio padrão sobre raiz de N. Só lembrando que dependendo da situação pode ser T também, que é T de student. Então, voltando aqui ao exemplo, acontece o seguinte, pessoal, se a gente observar, quanto maior for esta amostra, tá? Menor vai ser o quê? Menor vai ser esse intervalo de confiança. Então, existe uma propriedade. Por quê? Porque quanto maior a amostra for, mais próximo da população ela vai ficar, tá? Então, o que acontece? Se você quiser diminuir esse intervalo de confiança para este ponto aqui, mais ou menos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar o tamanho da amostra, que conforme você aumenta o tamanho da amostra, menor vai ser essa amplitude aqui do intervalo de confiança. Ah, professor, é muita coisa para eu lembrar na prova, não sei se eu vou conseguir. Tá, se esse é o seu caso, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos brincar então com valores, tá? A gente pode pegar uma suposição aqui, vocês podem pegar qualquer valor e vocês vão utilizar a fórmula, tá? Qual que é a fórmula do intervalo de confiança? Isso aqui que está na tela, tá? Nós vamos ter média amostral mais ou menos E, que multiplica o desvio padrão sobre... que multiplica o desvio padrão sobre raiz de N. Bom, vamos imaginar o seguinte, tá? Vou pegar valores fáceis. Vamos jogar, tá? Só para fazer um teste. Digamos que a média seja 10, o nosso Z seja igual a 2, o desvio padrão pode ser igual... fala um desvio padrão daí. O desvio padrão pode ser igual a 6? Pode. Desvio padrão igual a 6. Sobre o N pode ser quanto, pessoal? Fala um valor aí. O N pode ser 3, pode ser 9.
Pode. Raiz de 9, tá? É igual a 3. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ficar com 10, mais ou menos 2 vezes 6 dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então, pessoal, nós vamos ficar com um intervalo de confiança de 10 mais 4 e 10 menos 4. Então, nós vamos ter 10 menos 4 vai dar 6. E 10 mais 4 vai dar 14. Esse aqui é o que você faria na prova, tá? Só que daí o que acontece? Você iria aumentar o tamanho da amostra. Vamos aumentar o tamanho da amostra, tá, pessoal? Então, nós vamos ter 10 mais ou menos 2, que multiplica o desvio padrão. Ao invés de ser 9, vamos aumentar para 36. Então, 36, raiz de 36, nós sabemos que é igual a quanto? É igual a 6. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 10 mais ou menos 2 vezes 6 dá 12 sobre 6. 2 dividido por 6 dá igual a 2. Então, nós vamos ficar com 10 mais ou menos 2. Olha, pessoal, olha que interessante. Já diminuiu essa amplitude, ó. Então, nós vamos ter aqui 10. 10 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 8. 10 mais 2 vai dar 12. Ó, então, você observa o seguinte, que a partir do momento que a gente aumentou, tá, o tamanho da amostra, o intervalo de confiança, ele reduziu, ó. Enquanto com 9, com n igual a 9, nós tínhamos esta distância aqui, ó, só lembrando que esta distância do maior para o menor, ou do menor para o maior, é a amplitude. Então, nós tínhamos essa distância aqui, quando o n era igual a 9, e agora quando o n aumentou para 36, ó, o que aconteceu, ó, a amplitude, ela diminuiu. Portanto, o gabarito desta questãozinha aqui, então, é a letra A. E, meus amigos, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram conhecer mais sobre o meu trabalho, é só acessar o link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!